Você sabia que uma das figuras mais influentes na educação moderna começou sua jornada em uma aldeia esquecida da França? Sim, São Marcelino Champagnat, um simples camponês, desafiou as normas educacionais do seu tempo com métodos que hoje consideramos revolucionários. Enquanto muitos acreditavam que o castigo era a chave para ensinar, ele provou que o amor e a compreensão são as verdadeiras ferramentas do aprendizado. Quer saber como isso pode transformar a sua forma de educar? Fique comigo até o final, pois além de revelações surpreendentes, teremos uma oração poderosa que pode mudar sua vida. São Marcelino Champagnat nasceu em 20 de maio de 1789, na pequena aldeia de Males, situada na França. Essa região rural, caracterizada por sua simplicidade e fortes raízes religiosas, foi o berço de uma das figuras mais inspiradoras da história da educação. Marcelino era o nono filho de uma família de camponeses pobres, onde o trabalho árduo e a devoção à religião moldavam o caráter de cada membro. Seu pai, um agricultor respeitado, sempre valorizou a educação, mesmo que as circunstâncias fossem desafiadoras. E é aí que o leitor começa a entender a importância das primeiras influências na vida de alguém. A mãe de Marcelino, ao lado de uma cunhada que havia deixado o convento, também desempenhou um papel crucial na educação dos filhos, enfatizando o amor e a devoção a Maria. Imagine crescer em um ambiente onde cada dia era uma lição de fé e trabalho, onde a simplicidade da vida no campo ensinava valores que as grandes cidades muitas vezes ignoram. Essa formação inicial, rica em valores morais e espirituais, plantou as sementes de uma vocação que ele ainda não sabia que possuía, mas que, em breve, começaria a florescer de forma inesperada. Embora Marcelino fosse apenas um menino, ele já sentia o peso da responsabilidade que sua família carregava. Desde cedo, ele participou ativamente no trabalho agrícola, uma prática comum entre as famílias camponesas da época. Contudo, essa vida simples e dedicada à terra também lhe proporcionou uma forte conexão com a natureza e uma compreensão profunda do valor do trabalho em comunidade. Mas a verdadeira jornada de Marcelino estava apenas começando, e o que estava por vir mudaria não apenas a sua vida, mas a de muitos jovens que cruzariam seu caminho. A infância de São Marcelino Champagnat foi marcada por um episódio que moldou profundamente sua visão sobre a educação. Na escola, ele testemunhou um colega sendo severamente castigado, um evento que o traumatizou a tal ponto que decidiu abandonar os estudos. Em vez de seguir o caminho acadêmico tradicional, Marcelino optou por trabalhar na lavoura ao lado de seu pai. Esta escolha, ainda que forçada pelo trauma, revelou o quanto a dureza da vida e do trabalho manual podiam moldar o caráter e a resiliência de uma pessoa. Às vezes, o que parece ser uma derrota inicial pode, na verdade, preparar o terreno para algo muito maior. Até os 14 anos, Marcelino esteve profundamente envolvido nas tarefas agrícolas, seguindo o ritmo da vida simples e dura dos camponeses. No entanto, a providência divina não permitiu que ele permanecesse na obscuridade por muito tempo. Foi um pároco, reconhecendo algo especial em Marcelino, que despertou nele a consciência de uma vocação religiosa. Essa orientação foi como uma luz em meio à escuridão, um chamado que começava a soar mais alto que o barulho das enxadas na terra. Aqui, percebemos como um conselho sábio, vindo de alguém com experiência, pode alterar o curso de uma vida inteira. Mesmo com seu baixo nível de escolaridade e as dificuldades econômicas da família, Marcelino decidiu seguir o chamado e ingressar no seminário de Vernes. Essa decisão não foi fácil, enfrentou muitos desafios, tanto financeiros quanto intelectuais, mas a convicção de que estava no caminho certo o motivou a seguir em frente. A vocação religiosa que parecia tão distante na infância começou a tomar forma, e o jovem Marcelino percebeu que a educação e a religião estariam no centro de sua missão de vida. No entanto, o que ele ainda não sabia é que seu trauma escolar seria a chave para revolucionar os métodos pedagógicos de sua época. Desde o início, a jornada de São Marcelino Champagnat no seminário de Vernes foi tudo menos fácil. Enfrentando sérias dificuldades econômicas, ele precisou lutar não apenas contra a escassez de recursos, mas também contra sua própria falta de formação acadêmica anterior. Para muitos, essas barreiras poderiam ter sido motivos suficientes para desistir, mas para Marcelino, elas se tornaram combustíveis para sua determinação. Ele se dedicou aos estudos com uma tenacidade admirável, mostrando que, mesmo quando o caminho parece impossível, a perseverança pode abrir portas que antes pareciam trancadas. Durante seu tempo no seminário, Marcelino aprendeu muito mais do que teologia e doutrina. Ele aprendeu a importância do sacrifício, da disciplina e da fé inabalável. Cada novo desafio que surgia era enfrentado com coragem e uma confiança inabalável em sua vocação religiosa. Essas lições, adquiridas de forma tão árdua,
moldaram não apenas o sacerdote que ele se tornaria, mas também o educador e fundador de uma congregação que impactaria a vida de milhares de jovens ao redor do mundo. Marcelino compreendeu que a formação religiosa não era apenas uma questão de conhecimento, mas de transformação pessoal e espiritual. Em 1816, aos 27 anos, Marcelino Champagnat foi finalmente ordenado sacerdote. Esse momento marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde ele começaria a colocar em prática tudo o que havia aprendido. A ordenação foi o ponto culminante de anos de esforço, mas também o começo de uma missão que se expandiria além das fronteiras de sua paróquia. Ele entendeu que sua formação não era um fim em si, mas uma preparação para algo muito maior. E com essa visão clara, Marcelino começou a planejar como poderia usar sua experiência para servir não apenas sua comunidade imediata, mas também uma juventude que ele via como perdida e abandonada. Com o coração sempre atento às necessidades da juventude, Marcelino Champagnat logo percebeu que havia uma lacuna gigantesca na educação e na catequese dos jovens de sua época. O que ele viu ao visitar um jovem doente, que nada sabia sobre Deus ou sobre os ensinamentos da religião, foi um reflexo do abandono que muitos outros enfrentavam. Essa descoberta tocou profundamente seu espírito e o impulsionou a agir. Marcelino sabia que apenas sermões e orientações não seriam suficientes, era necessário algo mais concreto, uma iniciativa que pudesse alcançar os jovens onde eles mais precisavam. Foi então que Marcelino tomou a decisão que mudaria o curso da educação religiosa em sua região, fundar uma congregação dedicada exclusivamente à educação e à catequese. Mas ele sabia que esse empreendimento precisava ser diferente. Ele imaginou uma congregação composta não por sacerdotes, mas por leigos comprometidos, homens simples que pudessem se conectar diretamente com as crianças e os jovens, compartilhando não apenas conhecimento, mas também a fé e os valores cristãos. Assim nasceu a Congregação dos Irmãos Maristas, uma comunidade que, desde o início, foi concebida para ser acessível e próxima daqueles que mais precisavam. A congregação rapidamente ganhou força, com Marcelino liderando um grupo de jovens que compartilhavam sua visão. Esses primeiros irmãos maristas começaram a trabalhar incansavelmente, abrindo escolas paroquiais que se tornariam um refúgio para muitos jovens. Marcelino, ao delegar a missão de catequizar e alfabetizar aos irmãos leigos, conseguiu expandir o alcance da educação religiosa de uma maneira que ele jamais poderia ter feito sozinho. Com uma visão clara e uma determinação inabalável, ele plantou as sementes de uma obra que, ainda em seus primeiros passos, já mostrava sinais de que cresceria e frutificaria de forma extraordinária. À medida que a congregação dos Irmãos Maristas se firmava, algo surpreendente começou a acontecer. A obra de Marcelino Champagnat transcendeu as fronteiras da aldeia de Males e se espalhou por toda a França. A missão que começou com um pequeno grupo de leigos dedicados à educação dos jovens logo se transformou em um movimento com alcance internacional. Marcelino, que inicialmente dedicou seus esforços à sua comunidade local, viu sua visão expandir-se para além do que ele poderia imaginar. A congregação começou a estabelecer escolas e instituições em diversos países, levando adiante os ideais de educação e catequese que ele tanto prezava. O crescimento da congregação dos Irmãos Maristas não foi um acaso. A necessidade de uma educação que integrasse valores espirituais e conhecimentos acadêmicos era urgente em muitas partes do mundo, e a abordagem prática e humanitária dos Irmãos Maristas ressoou profundamente nas comunidades em que se estabeleceram. Cada nova escola aberta representava não apenas um avanço na missão de Marcelino, mas também uma resposta às necessidades concretas de milhares de jovens que ansiavam por orientação e educação. Os irmãos, guiados pelos princípios de humildade e serviço, conseguiram adaptar-se às diferentes culturas e contextos, sempre mantendo viva a essência do ensinamento de Marcelino. Ainda em vida, Marcelino teve a satisfação de ver sua família marista crescer de forma impressionante. As escolas maristas se tornaram um modelo a ser seguido, e a congregação ganhou reconhecimento não apenas pela qualidade da educação que oferecia, mas também pela maneira como integrava fé e aprendizado de maneira harmoniosa. Marcelino, sempre humilde, atribuiu o sucesso da congregação à graça de Deus e à proteção de Maria, a quem ele dedicou toda a sua obra. O impacto da congregação dos Irmãos Maristas foi tão significativo que, mesmo após a morte de Marcelino, o legado continuou a crescer, expandindo-se para novas regiões e tocando as vidas de incontáveis jovens ao redor do mundo. A morte de São Marcelino Champagnat em 6 de julho de 1840 não marcou o fim de sua obra, pelo contrário, foi o início de um legado que se estenderia por gerações. O impacto de sua vida e missão foi tão profundo que, mesmo décadas após sua morte, ele continuou a ser lembrado e venerado como um grande educador e líder espiritual.
A beatificação de Marcelino em 1955 pelo Papa Pio XII foi um reconhecimento oficial da Igreja de sua santidade e do valor incalculável de sua contribuição para a educação cristã. Mas o maior reconhecimento veio em 1990, quando o Papa João Paulo II o canonizou, proclamando oficialmente como santo, um verdadeiro modelo de dedicação e amor à juventude. A canonização de São Marcelino Champagnat não foi apenas uma homenagem à sua vida, mas também um testemunho da eficácia de seus métodos pedagógicos, que continuam a influenciar a educação até hoje. Conhecido como o Santo da Escola, Marcelino é lembrado por sua insistência em uma abordagem educativa que respeitava a dignidade do educando, rejeitando práticas punitivas severas e abraçando métodos que promoviam o desenvolvimento integral do ser humano. Sua visão de uma educação que unisse fé e conhecimento se mostrou não apenas inovadora, mas também necessária, tornando-se um modelo que muitas instituições ao redor do mundo adotaram e continuam a adotar. O reconhecimento oficial da santidade de Marcelino foi um marco não apenas para a congregação dos Irmãos Maristas, mas também para a Igreja como um todo. Seu legado vive nas escolas e instituições maristas espalhadas pelo mundo, onde os princípios que ele estabeleceu continuam a guiar a educação de milhares de jovens. Para os fiéis, São Marcelino Champagnat é um intercessor poderoso, especialmente nas questões relacionadas à educação e à formação da juventude. Sua vida é uma inspiração constante para educadores e religiosos, lembrando a todos que o verdadeiro ensino vai além do simples repasse de conhecimento, trata-se de formar corações e mentes em harmonia com os valores do Evangelho. Os métodos pedagógicos introduzidos por São Marcelino Champagnat continuam a ressoar profundamente na educação moderna, destacando-se pela abordagem humanitária que ele promovia. Em um tempo em que punições severas eram comuns nas escolas, Marcelino defendeu uma educação que respeitasse e valorizasse cada aluno como um indivíduo único. Ele acreditava que o amor e a compreensão deveriam ser as bases do ensino, e não a disciplina rígida e o medo. Essa visão transformadora ajudou a moldar o conceito de que educar é uma missão que requer empatia e compromisso com o bem-estar dos jovens. Um exemplo prático da influência de Marcelino pode ser visto na maneira como as escolas maristas ao redor do mundo adotam práticas que enfatizam o respeito mútuo e a construção de relacionamentos saudáveis entre educadores e alunos. Em vez de usar métodos punitivos, essas instituições cultivam um ambiente onde os alunos se sentem seguros e apoiados em seu aprendizado. Isso não apenas promove um ambiente escolar positivo, mas também incentiva a autonomia dos alunos, permitindo que eles desenvolvam suas habilidades e talentos de forma plena. Assim, os métodos pedagógicos de Marcelino não são apenas uma abordagem teórica, eles são aplicáveis na prática diária de educar e formar jovens. A abordagem humanitária de São Marcelino Champagnat também se reflete na adaptação de suas ideias a contextos variados, respeitando as realidades culturais de cada país em que a congregação dos Irmãos Maristas se estabeleceu. Isso exemplifica a flexibilidade e a eficácia de seus métodos, que vão além de uma simples aplicação de regras. As instituições maristas são conhecidas por promover uma educação inclusiva, levando em consideração as necessidades e os desafios de cada aluno. Isso reforça a mensagem de que a educação é uma ferramenta poderosa para a transformação social e pessoal, um legado que continua a inspirar educadores e líderes em todo o mundo. Portanto, a influência de São Marcelino Champagnat transcende a sua época e permanece relevante na atualidade, desafiando educadores a adotarem práticas que priorizam a dignidade humana e a formação integral. Ele nos convida a refletir sobre nossa própria abordagem à educação e sobre como podemos ser agentes de mudança na vida de nossos jovens. Essa reflexão nos prepara para entender a importância do legado de Marcelino, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda de sua missão e do impacto que suas ideias têm na formação de cidadãos conscientes e responsáveis.